bom dia para você que me acompanha nessa manhã de quarta-feira. Boa tarde para você que me acompanha à tarde e boa noite para você que me acompanha à noite. O importante é você estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Que Deus te dê muita motivação para continuar, para caminhar, fazendo essa leitura, porque temos muito que aprender ainda, tá bom? Hoje nós estaremos fazendo a leitura de... estaremos fazendo a leitura, não precisa disso tudo, né? Hoje faremos a leitura do capítulo 17, 18 e 19 de 1 Crônicas. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós nesse dia maravilhoso? Lembrando que Ele é fiel e bom. Vamos embora? Aliança do Senhor com Davi, 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu acho muito importante. A gente não pode só ler a Bíblia, a gente tem que aprender, né? E a gente tem aprendido muito com essa leitura. E uma das coisas importantes que nós aprendemos aqui é que Davi sentiu no coração dele de construir uma casa para Deus, para colocar a arca da aliança, porque ele falava: minha casa é tão bonita, minha casa está tão linda, por que eu não vou fazer uma casa para a arca da aliança? E o profeta Natã, o profeta, falou para ele: faze tudo que está no teu coração, porque o Senhor Deus é contigo. Ora, depois à noite, Deus veio em visão a Natã e falou para ele: de maneira nenhuma eu pedi uma casa. De maneira nenhuma eu quero uma casa. Davi não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir vai ser o filho dele, né? Que ele fala assim: por que não me edificais uma casa de cedro? Por acaso eu falei isso? Está falando aqui no versículo 6, né? E aí depois ele fala: eu vou ser com teu filho vai me construir uma casa. Então, o que eu quero abrir aqui com nós é uma questão muito importante. Às vezes a gente... eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Estou sentindo no meu coração de comprar um púlpito novo para a igreja. Vamos pôr uma coisa aqui bem fora, né? Estou sentindo no meu coração de comprar um púlpito novo para a igreja. Ou então, eu estou sentindo no meu coração de ser levita do Senhor. Levita, para muitos, é só cantar, né? Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que ser cantora na igreja, fazer parte do ministério de louvor.
eu estou sentindo no meu coração. Então assim, confirma com Deus primeiro, né? Não vai sentindo e fazendo, vê se é isso mesmo que Deus quer, porque no caso de Davi, Deus falou, não quero não, eu não pedi casa de cedro, não pedi, eu vou requerer do seu filho, o seu filho vai construir para mim essa casa, mas não você. Então, vamos ver se realmente Deus quer isso de nós, né? E interessante que agora continua, depois que Deus falou isso para Davi, olha o que Davi fez, ações de graças de Davi. Continuando a leitura. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me tratastes como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre. E faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o seu Deus, é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa, por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Viu que legal? Então, assim, ele entendeu, né, que não era para ele fazer, mas que Deus havia, então, agora aceitado esse desejo do coração dele, de construir uma casa para Deus, mas não naquele momento. Então, Deus tem um momento certo para todas as coisas. Vamos agradecer a Deus quando Ele não dizer não para nós, porque aquele não é o momento, que Ele não quer aquilo naquele momento para nós ou de nós, tá bom? Bom, seguindo, 1 Crônicas capítulo 18, diversas vitórias de Davi. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagaram tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Porém, Davi matou os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagaram tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou.
Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Sausa, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Davi derrota os amonitas, 1 Crônicas, capítulo 19. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amons, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi até a terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que por te haver Davi mandado consoladores está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros. O rei de Maaca e a sua gente a eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Um parênteses bem rapidinho aqui. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, né, que não há nada novo debaixo do sol. E a gente está acabando de confirmar aqui, né? O povo aí, quem inventou de alugar carro, não inventou, tirou da Bíblia. Né? Tem os aluguéis de carro aí, as firmas que alugam carros, que eu não vou falar o nome que eles não me dão dinheiro, né? Todo mundo conhece, né? Aí eu vou deixar aqui para vocês esse versículo que não é novo debaixo do sol. Alugaram para si 32.000 carros. Então o aluguel de carro já existia antes de Jesus nascer. Então vamos lá. Bora, a parte, vamos lá. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto para a frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem para mais forte do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém.
Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Então tá aí, meus queridos, terminamos nossa leitura de hoje, né? Com esse aprendizado. Nada novo debaixo do sol, então não adianta, né? As pessoas acharem que tudo é uma sucessão de fatores, não é verdade? Se você parar para ver, tivemos guerra no passado, tivemos guerras recentes, estamos tendo guerra agora, e assim vai, acaba a guerra, começa outra, e assim nós vamos vivendo até quando Deus nos permitir. Outra coisa legal aqui que a gente pode tirar de proveito para nós é o que Joabe falou, né? Ele falou o seguinte: sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então eles estavam a fim de ir, de guerrear pelo povo de Deus, e prontos para o que Deus quisesse, prontos para morrer se fosse preciso, porque faça Deus o que bem parecer, não é verdade? Então é isso aí, gente, que essa quinta-feira seja maravilhosa. Essa quarta-feira, olha eu passando o dia no carro na frente dos bois. Começa na quarta e termina na quinta. Vamos lá, essa quarta-feira vai ser de bênção mesmo para vocês, ou foi, com certeza, se você está lendo agora à noite, tá bom? Tenha certeza que Deus está abençoando sua vida através dessas leituras que você está fazendo. E com certeza muito mais está por vir. Então, vamos